Você pode glorificar o nome do Senhor. Você que já está sentindo Ele. O Senhor está neste lugar. E como eu falei, nós somos a noiva, no qual espera o noivo buscar a igreja amada. Nós estamos aqui, irmãos, com motivos próprios. Nós estamos aqui também para fazer uma parte social. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, para cultuarmos e para esperarmos aquele que nos prometeu que viria. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. Diz no meu coração, gera uma alegria muito grande. E dentro do teu é a nossa esperança.
Tantos desafios, tantos problemas, mas há uma coisa que nós precisamos, que é o Teu Espírito enchendo a nossa vida, é o Teu Espírito transbordando em nosso ser, ó Pai. Por isso, nesta manhã, vem nos encher com a porção do Teu Espírito, vem renovar a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alegria, Pai, e ampliar em nós a visão do Teu reino, ó Deus, para que entendamos
participamos de um reino que é eterno, que é glorioso, da qual o Senhor é o Rei, e da qual o Senhor é aquele que provê todas as nossas necessidades. Que nesta manhã alguém que chegou aqui, Deus, necessitado de alguma coisa, saia pelo Senhor aqui renovado, crendo que o Senhor é o Deus de toda provisão. Mas que possamos também, ó Deus, inclinar a Ti os nossos ouvidos, inclinar a Ti, ó Deus, os nossos corações, para que a Tua doce e santa presença nos encha cada vez mais. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo de louvor e adoração. Ministra a nós a verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá se assentando em seu lugar. Queridos, nós vamos deixar para entregar dízimos, ofertas ao final do culto. Você vai entender por que eu apareci hoje, tá? Deixa mais para o final do culto. Mas eu quero que tenha aqui algumas informações. Eu vou colocar toda a linha aqui, frente, voltando, junto ali comigo. E daqui a pouco a gente vai para as crianças também. Mas preste atenção aqui em alguns avisos importantes. Primeiro deles, próximo domingo será dia das mães. E dia das mães sempre é um dia legal para dar, mas é um dia complicado para nós. Então o culto domingo que vem será à noite, 6 da tarde. Tá? Para você ficar à vontade para estar com a sua mãe, almoçar com ela e trazer ela para o culto. Então domingo que vem, o culto será às 6 da tarde, 18 horas. Tá? Anote isso aí para a sua agenda. Próximo domingo, 6 horas. Mas no sábado, 4 da tarde, nós vamos ter uma reunião aqui na igreja, uma reunião administrativa, para nós tratarmos aí sobre o processo nosso de mudança de lugar. Então, 4 da tarde, o próximo sábado, tá? De 4 às 6, não vai nos atacar de novo. Aí depois do domingo você vai vir para o culto às 6 da tarde. Então, agende isso aí na sua agenda. Próximo sábado temos uma reunião administrativa 4 da tarde. E depois nós vamos ter também no domingo culto às 6 horas, tá bom? Então, domingo que vem você. É o meu microfone, pode deixar. O microfone não está legal. Peraí, gente, deixa eu ajustar aqui. Pastor, um pouquinho. Então veja só. Então anote aí a sua agenda, tá? Outra coisa, quartas-feiras continuamos com o nosso discipulado aqui normalmente, tá? Ou melhor, o nosso culto às 8 da noite. E às 10 da noite nós temos o nosso discipulado online, tá? Então toda quarta-feira, 8 horas, temos aqui o culto do Pastor José. E às 10 horas da noite a gente tem o nosso discipulado online, que tem sido aí uma bênção para nós. Certo? Quero chamar as crianças aqui à frente, venham para cá, crianças, nós vamos orar por elas, todas as crianças, venham aqui nesse momento. Todas as crianças. Tem crianças que também vão para a adolescência já, hein? Temos que ver isso. Vamos orar por eles? Não só por eles aqui, mas orar pelas nossas crianças deste tempo. O diabo vem se organizando cada vez mais para tragar as nossas crianças. Vamos orar por elas. Chama aqui a Mônica para orar pelas nossas crianças. Está chegando aqui a criança mais nova do pedaço. A Jéssica hoje faz aniversário, gente. Jéssica, Deus abençoe. Vamos orar? Aproveita a Mônica e ora para a Jéssica também. Mais uma amado, nessa manhã, Deus, queremos te dar graças a Ti. Obrigada pelo privilégio, Senhor, Pai, de estar, Senhor, na Tua presença. A cada dia, Senhor, sendo cuidado, Pai, sendo alicerçado, sendo moldado por Ti. Nessa manhã, Pai, eu te apresento, Pai, a vida dessas crianças,
sua alma, no seu coração. Ó Deus, ajuda, Senhor, Pai, eles na que eles devem andar, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, Pai. Repreenda toda cura, toda influência do mundo sobre a vida dessas crianças. Ó Pai, que ela tenha um ser, Pai, um canal de bênção, um canal, Pai, do Senhor sobre essa terra, para preparar, Senhor, a tua palavra, para levar o teu reino, Senhor. Que mesmo pequeno como eles são jovens, que eles possam fazer diferença no que é que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que só abra os livros deles para a tua palavra, Senhor. Abra, Senhor, para que para aquilo que o Senhor tem para derramar sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Gera no coração deles amor e temor por ti, Senhor. Que eles venham te amar muito mais que os seus pais, Senhor. Que eles venham te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, eu te peço pela vida da Jéssica. Pai, obrigada, Senhor, por ter um presente, Pai. Mesmo do Senhor para nossas vidas, Pai, para sua família, para seus amigos. Ó Deus, que o Senhor possa derramar uma porção dobrada de festa na vida dela. Um tempo novo, Senhor. Que o novo ciclo venha se abrir, Senhor. Pai, que novas coisas venham, Senhor, ser derramadas sobre a vida dela, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Ó Deus, que o Senhor possa guardar ela e a sua família de todos nós, Senhor. Ó Deus, que o Senhor enche o coração dela de alegria. Que ela possa ver nesses dias do teu cuidado, do teu carinho, como ela é importante para ti, Senhor. É que eu te oro e já te agradeço. Amém. As crianças acolherão de culto infantil. E nós vamos deixar para que o Deus nos oferta ao final. Vamos ver a palavra de Deus. Obrigado a quem gosta de ouvir. Quem nos ouviu também. Muito obrigado. Luiz e Rose. Pega a sua Bíblia e abra o livro de Números, capítulo de número 13 e 14. Ou melhor, Números 13, depois a gente vai para Números 14. Números, capítulo de número 13. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre o tema fé, coragem e ousadia para avançar e conquistar. Vou falar de novo o tema que nós vamos meditar nessa manhã: fé, coragem e ousadia para avançar e conquistar. Quem quer avançar na vida, quem quer conquistar, precisa ter fé, precisa ter coragem e ousadia. Quem não tem fé, quem não tem coragem, quem não tem ousadia, não consegue avançar, não consegue conquistar. Se a gente almeja viver novas realidades em nossas vidas, a gente precisa dar passos de fé, passos de coragem e passos de ousadia. A mesma coisa se aplica a um grupo de pessoas, a uma igreja. A gente não consegue avançar se nós não tivermos fé, coragem e ousadia. Em Números capítulo 13 e capítulo 14, vai falar para nós da experiência do povo de Israel, que tinha diante de si a possibilidade de avançar e conquistar a terra de Canaã. Mas para avançar e conquistar a terra de Canaã, aquela geração que tinha saído do deserto, que tinha saído do Egito, precisava ter fé, coragem e ousadia. E o que é interessante é que o livro do Êxodo vai nos mostrar a maneira sobrenatural pela qual Deus tirou Israel do Egito. Israel estava no Egito há 430 anos, sendo que desses 430, 215 anos, Israel estava como escravo. E aí, de um modo sobrenatural, Deus opera com o seu poder, através da instrumentalidade de Moisés e de Arão. Através de Moisés e de Arão, Deus vai usar a vida deles para que Israel pudesse sair de lá, do Egito, e ir em direção a Canaã, ir em direção à terra de Canaã. E Deus assim opera, Deus assim faz. E aí, a gente conhece o relato bíblico, a maneira portentosa e poderosa pela qual Deus tirou o seu povo do Egito e os levou para Canaã, um
muito embora, eles só entraram depois de 40 anos. E o relato bíblico nos diz que Israel começou a caminhar pelo deserto. Israel foi até o Sinai, e lá no Sinai, Israel firmou uma aliança com Deus. Porém, depois dessa aliança, Israel continuou caminhando até que chegou ao deserto de Parã. Pastor, onde é o deserto de Parã? O deserto de Parã ficava próximo ali à terra de Canaã, bem próximo. E aí acontece algo. Moisés, ou melhor, Deus fala para Moisés separar ali 12 espias para que entrassem na terra de Canaã, vislumbrassem a terra de Canaã, para preparar o povo para avançar e conquistar. E há alguns detalhes muito interessantes no texto que vai nos dizer o que aconteceu para que Israel pudesse avançar e conquistar, mas que acabou não acontecendo. Me acompanhe na leitura, Números capítulo 13, verso 1. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São esses seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igual, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemail; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossi; e da tribo de Gad, Goel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento no território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é fraco ou forte, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época de início da colheita de uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebalmate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai e Talmai, filho de Enac. Hebron havia sido construída 7 anos de Zoan. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo no qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão, em reconhecimento,
devoram os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a eles e a nós. Olhe para mim. Esse é um texto riquíssimo, que fala a experiência que Israel viveu diante da possibilidade de conquistar a terra de Canaã. A intenção de Deus era esta: libertar o seu povo do Egito, para que pudessem conquistar a terra de Canaã, como ele outrora havia prometido a Abraão, a Isaac e ao próprio Jacó. Na realidade, Deus já havia prometido isso a Abraão, que o seu povo iria conquistar a terra de Canaã. Porém, nós vimos o que aconteceu. Israel sai do Egito através da mão portentosa do Senhor, e agora tem a possibilidade de entrar na terra de Canaã, depois de caminhar alguns dias e estarem no deserto de Parã. Porém, algo aconteceu. Deus fala para Moisés: Moisés, envie espiões. Envie espiões para entrarem na terra de Canaã, para que eles possam conhecer o território e trazer um relatório ao povo, para que o povo possa entrar na terra e conquistar. E ali Moisés separa um líder de cada tribo de Israel. 12 homens são separados. E eles agora vão adentrar na terra de Canaã, e Moisés diz para eles: entrem na terra, vasculhem tudo que há na terra, vejam os lugares planos, vejam as regiões montanhosas, vejam as terras agricultáveis, vejam tudo lá, vejam se o povo é forte ou fraco, façam uma inspeção do local, para que nós possamos entrar e conquistar a terra de Canaã. E esses 12 espias fazem isso. Eles, durante 40 dias, vão caminhar no território de Canaã, e ao caminhar no território de Canaã, eles vão se deparar com uma realidade. Eles vão ver que o território é grande, que o território tem áreas agricultáveis, que existem lá plantações muito boas, que existem lugares muito férteis. E eles vão ver os povos que habitavam em Canaã: Girgazeus, Amorreus, Eveus, Heteus, Perizeus. Eles vão ver os vários povos que habitam ali, fazem uma inspeção sobre a terra durante 40 dias e retornam para trazer um relatório a Moisés, para que o povo se preparasse para entrar e conquistar. Só que acontece algo. Daqueles 12 espias, 10 trazem um relatório negativo, 10 trazem um relatório pessimista. Eles vislumbram as possibilidades enormes e favoráveis da terra, chegam a trazer um cacho de uva grande, a tal ponto de 2 pessoas trazerem um cacho de uva amarrado sobre uma madeira. Eles vislumbram as possibilidades, veem que a terra é grande, veem que a terra é agricultável, veem ali as grandes possibilidades que eles tinham, porém eles se deparam com os desafios. E ao se deparar com os desafios, eles se amedrontam, se acovardam. E em vez de apresentar um relatório positivo sobre as possibilidades de conquista, eles compartilham um relatório extremamente negativo, que vai gerando no povo medo, covardia, desânimo, vai causando no povo também decepção, até que Caleb se levanta e diz: não, é verdade que tem esses desafios, é verdade que tem esses problemas, é verdade que há vários povos lá na terra, vários deles estão muito bem armados, existem povos de pessoas bem altas, de gigantes, só que nós vamos conquistar. Olha o que ele chega a dizer lá no versículo de número 30. Então Caleb fez o povo se calar perante Moisés. Caleb fez o povo calar e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb, mas também junto com ele Josué, disseram: olha, é verdade, tem desafios, são grandes, nós temos ali povos que estão devidamente armados, é de fato para nós
negativos, por aquilo que a gente viu, vamos entrar no território, porque o Senhor prometeu isso para nós. E se o Senhor prometeu isso para nós, é certo que venceremos, é certo que conquistaremos. Só que o texto bíblico vai nos dizer, no capítulo 14, e daqui a pouco a gente vai ver, que o povo deu ouvidos ao relatório negativo, se acovardou, se amedrontou e não partiu para conquistar. E eu tirei algumas lições aqui do texto para as nossas vidas, para você que quer avançar e conquistar, e para a nossa igreja que quer avançar e conquistar. Eu coloquei aqui alguns pontos para nós pensarmos juntos nessa manhã, algumas lições para as nossas vidas sobre o que a gente precisa para avançar e conquistar. E meu tema hoje é fé, coragem e ousadia. Somente com fé, coragem e ousadia é que nós vamos conseguir avançar para poder conquistar. E eu quero que você preste atenção em algumas coisas. A primeira delas, a Bíblia é um livro que, além de nos apresentar os relatórios históricos e marcantes vividos pelo povo de Deus, também nos estimula a agir com fé e ousadia para avançar e conquistar. A Bíblia, ela é um livro que ela nos apresenta relatos que nos inspiram para avançar na vida. A Bíblia é um livro que nos apresenta várias situações de personagens da história do povo de Israel, que, tomados por um sentimento de fé e de ânimo, decidiram avançar para conquistar. E aí a Bíblia está cheia de relatos sobre isso. E esse é um relato que tem lições para nós. E eu listei aqui algumas delas. No capítulo 13. Primeira lição: quando Deus quer realizar algo no meio do seu povo, Ele fala primeiramente ao coração dos líderes que Ele colocou sobre o seu povo. Vou repetir: quando Deus quer realizar algo em seu povo, e por meio do seu povo, Ele fala primeiramente, não somente, mas primeiramente, ao coração dos líderes que Ele colocou sobre o seu povo. O capítulo 13 começa a dizer o seguinte: que Deus falou a Moisés, e disse o Senhor a Moisés. Deus falou aos líderes que Ele colocou sobre o seu povo: Moisés, você como líder, eu quero dizer a você algo. Eu quero fazer algo no meio do meu povo Israel. Eu quero fazer algo através de Israel. E eu quero que você, Moisés, apresente isso a eles. Quando Deus quer fazer algo no seu povo e no meio do seu povo, Ele fala primeiramente aos líderes. Que se os líderes não estiverem ouvindo a voz do Senhor, como é que o povo terá a direção para poder avançar? Todas as vezes que na obra de Deus Ele quer fazer algo, Ele fala com os líderes. Vamos voltando. Então veja, quando Deus quer fazer algo, Ele primeiramente vai falar aos líderes. E aquilo que Deus coloca no coração dos líderes tem como objetivo estimular o povo para avançar. No que aconteceu aqui no relato bíblico, Deus havia dito para Moisés: separe líderes no meio do povo de Israel. Separe um líder de cada tribo. E se esses líderes têm como missão entrar na terra para trazer um relatório ao povo daquilo que eu quero fazer, todas as vezes que Deus quer operar algo no meio do seu povo, Ele vai falar primeiramente ao coração do líder. Não é somente ao líder, primeiramente ao líder. Deus fala para que o líder ou os líderes possam estimular e conduzir o povo
que o povo possa avançar em direção à conquista. Primeiro ponto para nós sacarmos. Segunda lição: quando Deus quer realizar algo em seu povo e por meio do seu povo, Ele convoca líderes para se engajar naquilo que Ele quer fazer. Irmãos, quando Deus quer fazer algo no seu povo ou através do seu povo, Deus chama gente que se engaje, gente que tem disposição de arregaçar as mangas e trabalhar. Deus não pode contar com pessoas que não querem arregaçar as mangas e trabalhar. Para que a obra de Deus aconteça e avance, é necessário que líderes arregacem as mangas e estejam dispostos a trabalhar, estejam dispostos a se envolver com aquilo que Deus quer fazer. Então, quando Moisés chama ali os 12 líderes, cada um de cada tribo, Deus primeiramente falou com Moisés daquilo que ele queria fazer, levar o povo a conquistar a terra de Canaã. Depois, Deus fala para Moisés: separe líderes do povo. Ou seja, para eu fazer algo, eu tenho que ter gente comprometida. Para eu operar no meio do meu povo e através do meu povo, eu preciso ter pessoas que estejam com as mãos arregaçadas, com as mangas arregaçadas e com as mãos preparadas para trabalhar. Porque não há como Deus fazer nada se a gente não se dispor a agir. Deus não vai fazer nada em sua vida se você não agir. Deus não fará nada em nossa igreja se nós não agirmos. Então Deus conta com gente que arregace as mangas, gente que seja disposto a trabalhar, se engajar, se envolver, para que as coisas possam acontecer. A obra de Deus não avança na sua vida pessoal ou até numa igreja local se nós não estivermos comprometidos e engajados. E o que eu tenho visto na vida de algumas pessoas, da sociedade, como também em vários contextos de igreja, é que muita gente deseja muita coisa, mas entre desejar e realizar está o se engajar, se comprometer. Eu, numa das escolas que dou aula, dou uma matéria sobre empreendedorismo. E numa das aulas que eu dei sobre empreendedorismo, eu disse o seguinte: olha, entre desejar e realizar, tem uma coisa no meio. E isso está no meio, é empreender. Empreender tem a ver com se engajar, se comprometer, arregaçar as mangas, agir. Entre desejar e realizar tem algo. E disse para eles: muita gente fica só no nível do desejo. Deseja coisas para a sua vida, sonhos, realizações, mas para que isso aconteça é necessário arregaçar as mangas. A mesma coisa para uma igreja local. Não basta apenas desejar, é necessário se engajar, se comprometer, arregaçar as mangas, estar disposto a se sacrificar em termos de trabalhar, de se envolver. Senão nada acontece. Terceira lição que eu tiro aqui no capítulo 13 de Números: líderes precisam enxergar as possibilidades de avanço e conquista, sabendo fazer uma leitura correta dos desafios e oportunidades que se apresentam à sua frente. O que aconteceu? Moisés chamou aqueles 12 espias e disse para eles: vão pela terra, vocês vão ver a terra, vocês vão conhecer o território de Canaã, vocês vão andar pelas planícies, pelas montanhas, vocês vão nas áreas agricultáveis, nas áreas menos agricultáveis, conheçam tudo, façam a leitura dos desafios, mas também das oportunidades. Quem quer avançar e conquistar precisa aprender a ler a realidade e ver possibilidades e ver também desafios.
pessoal. Naquilo que você quer avançar e conquistar, você precisa fazer uma leitura das possibilidades, dos desafios. Não há como você dar passos para avançar e conquistar se você não fizer uma leitura da realidade. Ver quais são os pontos favoráveis e positivos e ver os desafios a serem encarados. Foi isso que Moisés disse para os líderes do povo: vão lá ver as possibilidades, vão lá ver os desafios também que nós temos para essa conquista. Outra lição que eu tiro daqui: diante dos desafios e oportunidades de avanço e conquista, é necessário fé, coragem e ousadia para encará-los de frente. Bem, o que os 12 espias viram? Viram inúmeras possibilidades, várias terras agricultáveis, viram ali lugares onde se poderiam consolidar cidades, viram ali como que a região de Canaã era favorável até mesmo ao trânsito comercial. Só que eles encararam os desafios. Eles viram que na terra tinha gigantes, eles viam que na terra tinham lá vários povos inimigos do Deus de Israel. Eles viram ali as dificuldades em alguns lugares onde o acesso requeriria um maior esforço. Eles vislumbram aquilo. E no meio daqueles 12 espias, 2, Josué e Caleb, conseguiram ver possibilidades em meio aos desafios. E entenderam que, olha, diante desses desafios que nós temos, gigantes, ou melhor, de povos bem armados, de povos já estabelecidos no território há muito tempo, é um desafio, mas é possível conquistar. Quem tem fé, quem tem coragem, quem tem ousadia, não se apequena diante dos desafios. Quem tem fé, quem tem coragem, quem tem ousadia, encara os desafios e não se apequena diante deles. E aí, uma outra lição que eu tiro: todo projeto de avanço e conquista, para ser levado a efeito, precisa ter uma compreensão clara do contexto e uma leitura correta das possibilidades favoráveis. O que aconteceu ali? 10 homens viram possibilidades e desafios difíceis. 2 homens viram possibilidades e desafios difíceis. Só que 10 homens que viram possibilidades e desafios difíceis ficaram com os olhos dos desafios difíceis e se amedrontaram, se apequenaram, se acovardaram. E 2 outros que viram os desafios foram tomados por um sentimento de fé e de coragem. O que acontece na sua vida particular, às vezes? Você tem alguns desafios que você sabe que você precisa encará-los e vencê-los para que as suas conquistas e realizações se concretizem. Todo mundo aqui tem na sua vida pessoal conquistas para consolidar, coisas para realizar. Só que se você ficar olhando apenas para os desafios, agigantando-os acima do tamanho de seu Deus, você vai se apequenar e se acovardar diante deles. E você não vai avançar. Você não vai crescer. E é isso que eu vejo acontecer na vida pessoal de algumas pessoas. Algumas pessoas desejam tanto avançar e conquistar, porém não conseguem romper, porque elas olham para os desafios, que são grandes, e se apequenam diante deles, e não os encaram. A mesma coisa para uma igreja local.
Uma igreja local tem diante de si possibilidades. Mas se ela ficar olhando para os pontos de desafio, se ela ficar com os olhos somente nos desafios, ela pode se apequenar diante de uma possibilidade que ela tem para conquistar. Nossa igreja local está diante de uma oportunidade de trocarmos de lugar de encontro, de adoração, de irmos para um outro local. Já temos conversado, negociado com o proprietário, ainda não assinamos contrato, estamos programados para o dia 15, mas nós estamos avaliando as coisas. E aí nós temos duas possibilidades, ou melhor, duas realidades. A primeira delas é olhar para as possibilidades e ver o que pode acontecer dentro dessas possibilidades que avistamos, ou a gente se apequenar, tendo um desafio e ficarmos amedrontados. Os 10 espias, quando olharam para os desafios em Canaã, se apequenaram, porque eles ficaram com os olhos nos desafios, nos problemas a serem encarados. O que me chama a atenção é que outros dois, que viram a mesma coisa, disseram: olha só, é verdade, tem muitos desafios, mas o Senhor está conosco, e nós vamos conquistar e avançar, a gente vai tomar Canaã para nós. Tudo é a maneira como você enxerga as coisas. Como é que você enxerga os desafios da sua vida hoje? Se você enxergar os desafios da sua vida como coisas que são impossíveis de serem vencidas, porque elas são maiores do que o seu Deus, você continuará paralisado e você não irá avançar e não irá conquistar. Mas se você olhar para os seus desafios e disser: olha, são grandes, são complicados, mas eu creio num Deus que é maior e que vai me ajudar a encará-los e vencê-los, você consegue romper, você consegue ir em frente. Outra lição que eu tirei: todo projeto de avanço e conquista precisa ter uma leitura correta, tanto as possibilidades favoráveis quanto as possibilidades favoráveis. Porém, não pode se fixar um relatório negativo de impossibilidades, gerados a partir de uma postura medrosa e covarde. Quem é medroso e quem é covarde não conquista, não avança. O medo e a covardia são obstáculos que nos impedem de avançar. E às vezes na sua vida pessoal, algumas coisas não foram conquistadas porque talvez o medo ou a covardia te paralisou. É a mesma coisa uma igreja local. Uma igreja local como a nossa, se ela se acovardar e se amedrontar, ela não vai avançar. Isso não significa que temos que agir de um modo inconsequente, imprudente, mas também não podemos agir de um modo acomodado e preguiçoso. É necessário entender que para que conquistas aconteçam em nossa vida, temos que dar passos ousados, passos de fé, passos corajosos. Quem não dá passos de fé, quem não dá passos de ousadia, quem não dá passos de coragem, fica só no desejo e nada se realiza. É fato que Josué e Caleb viram os desafios, viram os problemas, viram as dificuldades, porém eles entenderam: se a gente ficar focado só nisso, não vamos conquistar, a gente não vai avançar. Outra lição: todo projeto de avanço e conquista precisa de coragem, ousadia e fé. E é esse tipo de comportamento que cala as vozes contrárias do pessimismo e do negativismo. O que impera no meio de muita gente
negativo e pessimista. Os 10 espias, quando retornam lá de Canaã e vão prestar um relatório, eles falam: olha, realmente tem lá muitas frutas, tem lá muitas plantações, a terra é fértil, mas não dá, tem muita dificuldade. E eles conseguem contaminar o povo. Um relatório pessimista, um relatório negativo, contamina uma família, contamina uma sociedade. Se você ficar dando ouvidos somente para aquilo que é pessimista e negativo, você não vai avançar. Não vai avançar. Você não vai conquistar. Eu tenho um amigo que ele é empresário. E esse meu amigo, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa sobre muitas coisas. Conversamos sobre política, sobre economia, sobre negócio, sobre igreja. E toda vez que a gente entra no debate sobre política, eu acho muito interessante a postura dele. Ele fala assim: cara, se a gente ficar só ouvindo, dando ouvidos a que político fala, cara, a gente não vai avançar. Vamos cuidar do nosso e vamos batalhar pela vida. Aí esse dia eu estava em casa e eu vi um vídeo que chamou muita atenção. Um vídeo de um empresário chamado Caíto Maia, acho que esse é o nome dele. É o dono daquela rede de franquias de óculos, de Tilibins. E aí ele fez um vídeo, ele postou esse vídeo, eu mandei para esse meu amigo empresário. Esse vídeo dizia assim: olha pessoal, vim fazer esse vídeo aqui porque eu estou vendo muitos amigos meus e empresários desanimados com o cenário político e econômico do país. Esse começo de ano, estou vendo que muita gente está pessimista com os caminhos da economia. Aí ele falou assim: olha, é verdade que não pode negar o que está acontecendo, mas gente, vamos batalhar. Vamos olhar para aquilo que é o nosso negócio e vamos fazer o máximo. O que ele estava dizendo? Empresários, parem de ficar presos no seu pessimismo. E é verdade, gente. Se nós ficarmos dando ouvidos para os relatórios pessimistas e negativos, a gente não avança. Se a gente ficar ouvindo somente aquilo que é negativo, pessimista e ruim, a gente fica no mesmo estado que estamos. E você deve ter gente na sua parentela, como eu tenho na minha parentela, que só vive reclamando e falando daquilo que é negativo. Você deve ter alguém no seu ciclo de relacionamentos que quando você conversa com ela, ela só tem uma linguagem pessimista e negativa. E o problema é que o pessimismo e o negativismo contaminam as pessoas. Os 10 espias retornaram lá de Canaã e trouxeram um relatório negativo e contaminou o povo. Contaminou a tal ponto do Caleb dizer: ei, fiquem quietos. Está no texto, versículo 30. Diz que o Caleb calou o povo todo. Ei, vocês estão se esquecendo? Todo um povo ficou contaminado pelo relatório negativo e pessimista. E aí o Caleb, está no texto, versículo 30, ele cala a voz do povo. Quem tem coragem, ousadia e fé, cala as vozes contrárias do pessimismo e do negativismo. E isso tem a ver com tampar o sol com a peneira. Isso tem a ver com agir de um modo inconsequente, mas é agir de um modo ousado, com fé e com coragem, e não ser tomado por relatórios negativos. Quem é dominado por relatórios negativos não avança na vida, não prospera, não conquista, não rompe. Por quê? Porque vive ouvindo apenas os relatórios negativos e pessimistas. E é aí que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia nos apresenta um Deus que se agrada da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, o que significa que na nossa vida precisamos ter desafios. E quando você tem desafios, você é estimulado à fé. E quando você está diante de um desafio, você sabe que você só depende de Deus. E isso estimula a fé. Precisamos
de ler um livro, desafios de aprender uma língua, desafios de comprar um imóvel, ou sei lá o que, você tem desafios. E uma igreja também tem que ter desafios. Os desafios nos estimulam a fé. Os desafios nos levam a nos prostrar diante de Deus. E Deus, nós dependemos só de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo do Senhor para que isso possa acontecer. Agora, não ter desafios é viver na comodidade. Irmãos, viver na comodidade é fácil. Aqueles 12 espias, ou os 10 espias, né, com exceção de Josué e Caleb, eles vislumbraram tudo aquilo. Eles viram a maravilha que era a terra de Canaã. Só que eles pensaram, vai ter que lutar. E vamos ter que confrontar os cananeus. E vai ficar difícil. Bom, essa terra é boa, mas não vai dar não. Vamos ter que fazer isso, aquilo outro. E aí, isso mostra o retrato de pessoas que se apequenam pelos desafios, se acovardam, que colocam os obstáculos. E eu tenho que fazer um curso, mas puxa vida, não vai dar por causa disso, aquilo. Eu vou ter que fazer esse investimento e não vai dar por causa disso, aquilo. Começa a colocar argumentos. Aí nada acontece. Precisamos ter desafios, irmãos, para sermos estimulados em fé. Isso não significa, volto a dizer, agir de modo inconsequente. Isso não significa você colocar diante de si algo inimaginável. Eu tenho um desafio de, comprar um carro. Vou pegar um carro de R$200 mil. Você ganha 3 mil. Aí está desproporcional. Nossa igreja está pensando num outro lugar. O pastor achou um lugar na freguesia, que era uma igreja, funcionava de modo. Lá funcionava uma igreja por um tempo. Lugar bom, R$20 mil. Aí não dá. Você não pode colocar um desafio além daquilo que é possível pela fé. Os relatórios negativos roubam de nós isso e faz a gente se acovardar e se render ao relatório das impossibilidades. Então a gente precisa ter desafios na vida. Você tem desafio na vida, meu irmão. Você precisa ter desafio. Desafio de acordar mais cedo. Você sabe que você está perdendo muito tempo, está dormindo demais, acordar mais cedo. O desafio de você, cuidar do seu corpo, coloca o desafio, cara, o desafio. Os desafios nos estimulam a ação. E ali os 12 espias não estavam olhando para a fé, a coragem e a ousadia. Eu acompanho o capítulo 14, vamos ver alguns versículos apenas, até o 9, diz assim, Números 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E dissemos aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra, de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, deles que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, onde manda leite e mel, e a dará a nós.
Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo desta terra, porque não nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Não tenha medo deles. E aqui eu coloquei algumas lições para a gente poder caminhar para o fim. Primeiro, capítulo 14. O medo e a covardia, resultantes do relatório negativo de impossibilidades, gera pessimismo e negativismo, que se expressa por meio de queixas, de murmurações, de rebeliões. O povo começou a murmurar. Moisés inventou da gente conquistar Canaã. Melhor se for para nós voltássemos lá para o Egito. Lá estava tudo tranquilo. Ele trouxe a gente nessa situação desconfortável, desfavorável aqui. E agora os 10 espias trouxeram um relatório ruim demais. Meu Deus, o que será da gente? O que será dos nossos filhos? Esse pastor Anderson que inventou esse negócio da igreja nesse lugar. Está tão bom aqui. 15 anos nesse lugar. E esse pastor inquieto, ele já vinha falando isso há um tempo. E ele agora inventa essa ideia de tirar a igreja desse lugar, ir para outro lugar, que vai pagar um pouco mais caro. Esse pastor aí, caramba, deixa a gente aqui, está tão bom, está tão confortável. E ele está inventando, a gente mudar para lá, tudo certo, tudo vai ser às 6 da tarde, esse pastor, não tem o que fazer. O povo começou a murmurar, reclamar, por causa de um relatório negativo. Eu vou ter que tomar um ônibus até lá, vou ter que andar um pouco mais. São só 5 minutinhos, são 3,8 km, mas eu não queria ter que percorrer 3,8 km. O medo e a covardia, ela vem quando os relatórios das impossibilidades nos tomam. Outra missão: oportunidades de avanço e conquista podem ser perdidas. Aqui tem um ponto interessante. Josué e Caleb, olha o que eles disseram lá no versículo 7. A terra que percorremos em missão e conhecimento é excelente. Sabe o que Josué e Caleb disseram? Gente, olha que oportunidade! A terra é excelente, a terra é boa. Puxa, dá para a gente conquistar. Só que o relatório negativo e pessimista acovardou todo mundo. E aqui eu coloquei uma lição: oportunidades de avanço e conquista podem ser perdidas quando o relatório negativo e pessimista do medo e da covardia prevalecem. E eu sei que aqui no meio de vocês, alguns de vocês aqui, assim como eu, já perderam grandes oportunidades por causa de medo, covardia ou pessimismo. Oportunidades vêm, meu irmão e minha irmã. Oportunidades vêm. Só que se você olhar para o relatório negativo e pessimista, você vai perder. E oportunidades se perdem, tá? Oportunidades se perdem. Podem surgir outras? Podem surgir outras. Mas tem algumas vezes que vêm até a gente grandes oportunidades que a gente não abraçou, ou por causa de comodismo, ou por causa de medo, ou por causa de covardia, ou por causa de pessimismo. Penúltima lição: a fé, a coragem e a ousadia no Senhor gera uma disposição aguerrida no espírito para confrontar o relatório negativo e pessimista do medo da covardia. Eu estou indo para 2 meses com o meu coração assim dependendo de Deus, porque mudar a igreja de um lugar para outro é complicado no primeiro momento. E eu tenho orado ao Senhor sempre: Senhor, conduz as coisas. Se for do Senhor, portas vão ser abertas, como tem acontecido. Se não for, vai fechar. Eu tenho orado a Deus.
desafio, você realmente tem que exercitar a fé. Aí você vai para depender de Deus mesmo. Senhor, abre portas, age com o teu poder, move as coisas. Fé, coragem e ousadia gera em nós um espírito ousado, aguerrido. E por fim, a dúvida e a incredulidade estão na raiz do medo da covardia. O que aconteceu com o povo? O povo, versículo 10, diz lá, ó, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então agora o Senhor apareceu aos israelitas, até no encontro, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo tratará com pouco o caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de vocês uma nação maior e mais forte que eles. Preste atenção no caminho do povo. Por que o povo recuou? Por terem recuado, ficaram 40 anos no deserto. 40 anos. Dos 40 dias que os espias ficaram, o povo, ao ouvir o relatório negativo e ser tomado de incredulidade, dúvida, como resultado, ficou 40 anos no deserto. 40 anos. Dúvida e incredulidade estão na raiz do medo da covardia. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando há dúvida e a incredulidade tomam conta do nosso coração, a gente não avança. Quem quer avançar na vida, quem quer conquistar, precisa vencer a incredulidade e a dúvida. Isso tem a ver conosco, com esse momento que estamos idealizando, estamos projetando, estamos agindo, que ainda falta se concretizar. Você não acha que na minha cabeça não veio muitas dúvidas? Você não acha que para mim não veio alguns pensamentos? Principalmente relacionado ao financeiro. Estamos indo para um local onde nós vamos pagar um pouco mais do que aqui. Mas há umas possibilidades, eu vou relatar isso na reunião de sábado que vem e também daqui a pouco para quem for lá. Mas a primeira coisa é um desafio financeiro. Aí eu quero mostrar algo para você, Davi, para a menina que eu pedi. Nós temos um desafio financeiro de ir para um outro lugar. Quando o Davi está colocando aí, deixa eu explicando. Estão no primeiro slide. Olha só. Como eu disse, nós vamos fazer 15 anos aqui nesse lugar. Esse lugar tem sido bênção para nós. Mas a gente não pode ficar limitado aqui. A gente precisa avançar. O lugar é bom, o prédio é bom, o espaço aqui é um bom espaço. Diz assim a frase que marcou meu coração: não fique quieto e assustado com medo do fracasso. É melhor tentar e falhar do que ficar sentado e sem fazer nada. Eu não quero na minha vida pessoal ficar sentado e sem fazer nada. Eu também não quero, junto com a minha igreja, ficar sentado sem fazer nada. Eu quero agir, a gente tem que agir, tem que dar passos, para que a obra de Deus possa crescer e avançar. Amém, irmãos? Amém. Ficou claro para os irmãos? Vamos ficar de pé. Nós vamos terminar o culto orando. Davi, faz um fundo musical. Não sabe tocar, só faz um fundo musical. E nós vamos orar. A gente vai se deslocar para o local daqui a pouco. Os irmãos que quiserem ir lá para o local conosco poderão ir, para a gente ir lá conhecer o local.
Eu vou até falar aqui com o proprietário. Irmãos, se for de Deus, as portas vão se abrir. Como algumas coisas já vêm acontecendo. Se não for, Deus está no controle. Mas eu não queria que nós ficássemos acomodados, paralisados. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Eu queria que você, ao mesmo tempo, orasse não só pela igreja, mas também ore pela sua vida. Se tem alguma coisa que está te paralisando, se tem alguma coisa que está deixando você com medo de avançar e crescer, coloca diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo de comunhão com os irmãos, Deus. Pai, a Tua palavra sempre nos mostra que quando o Senhor quer fazer algo no seu povo, ou por meio do seu povo, o Senhor nos lança em desafios, o Senhor nos lança diante de possibilidades. Pai, nós estamos desejosos ou pensativos de irmos para uma nova sede. Se o Senhor está nesse negócio, abre portas, Pai. Remove de nós o medo, a covardia, tire de nós o comprometimento e engajamento. Mas, Senhor, se não for da tua parte, também que as portas se fechem. O Senhor está no comando de tudo. Não deixe a gente se acomodar como igreja. Não deixe de se acomodar como povo. Coloque em nós o desejo de ver o teu reino crescer e avançar. Coloque em nós o desejo de ver, ó Deus, a tua obra prevalecer. E não permita, Senhor, que nos acomodemos. Que a tua obra possa crescer e avançar para a glória do teu santo e bendito nome. Obrigado por essa manhã. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs. Diante daquilo que eles têm como sonho para as suas vidas, aquilo que eles querem conquistar, ajuda-os, ó Deus, a não somente conquistar, mas a avançar. Dá a direção, orienta, Pai, e nos ajuda nessa caminhada. Nos dê uma semana de paz, debaixo da tua presença. Que a tua bênção repouse sobre nós, e que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada irmão e cada irmã aqui. Nos ajude, Pai, a caminharmos debaixo da tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Cumprimente uns aos outros.